E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Cleiton Reis e essa é a resolução de mais uma questão do Enem 2024 que diz o seguinte: as placas que indicam saída de emergência brilham no escuro, pois apresentam substâncias que fosforescem na cor amarelo esverdeado após a exposição à luz ambiente, conforme a figura. Esse fenômeno ocorre pela presença do sulfeto de zinco dopado com prata ou cobre na superfície da placa. O aparecimento do brilho nessas condições ocorre como consequência de... Bom, é uma questão de química no Enem, mas a gente pode também explicar com o que a gente vê nas aulas de física moderna, né? Isso está associado justamente a características que dentro da física a gente chama de física moderna. Vamos lembrar que quando a gente estuda a questão de brilhos, né, de luz e tudo mais, a gente vai falar de ondas eletromagnéticas e a gente pode entrar aí no espectro eletromagnético, né? O espectro eletromagnético, para quem não lembra, espectro eletromagnético, espectro eletromag, a gente pode lembrar de todo ele, né, com a palavra Ramilux G, onde nós temos aí as ondas de rádio, as microondas, o infravermelho, a luz visível, o ultravioleta, o raio X e o raio gama. Tudo isso são ondas eletromagnéticas que a gente pode definir na física moderna como partículas de energia, né, os fótons. Então elas são compostas por partículas de apenas energia chamada de fótons. Tá, mas onde é que eu quero chegar? É que se a gente focar unicamente na luz, que é o caso aqui, a gente está falando, né, da emissão de luz, de brilho, né, amarelo esverdeado, a gente pode lembrar que a luz também é uma onda eletromagnética e que, se a gente der um zoom aqui, né, na luz, a gente pode dividir a luz em algumas cores que a gente tem como cores principais para os nossos estudos, né? E para lembrar da ordem, a gente pode usar o VLA, VA, AVE, que é o vermelho, na ordem aqui, né? Vermelho, o laranja, o amarelo, verde, azul, anil e violeta. Então a gente tem todas essas cores, né, dentro aí do visível. Tudo isso aqui são cores que também são ondas eletromagnéticas, tá? E por que eu estou fazendo essa revisão? Porque primeira coisa, quando a gente fala na emissão de luz, né, alguma coisa brilhar, aparecer uma certa cor, alguma coisa do tipo, a gente tem que pensar nisso, na emissão de fótons. E aí, olhando as alternativas, a gente vê que a alternativa que vai falar algo sobre a emissão de fótons, né, seria justamente a alternativa C. Eu vou explicar mais ou menos por que as outras não fazem sentido, mas o que a C ela tem a ver com a emissão de fótons, né? A transição eletrônica, que a gente diz aqui, é o seguinte: a gente tem lá o nosso núcleo, e esse núcleo ele apresenta camadas, né? Camadas que a gente trabalha tanto na química quanto na física. E quando essas camadas, né, os elétrons fazem a transição entre elas, né, os saltos quânticos, eles vão emitir fótons ou absorver fótons ou algum tipo de energia para poder fazer isso. E justamente quando os elétrons eles vão de um estado de maior excitação para um estado de menor excitação, né, quando ele faz um salto quântico, por exemplo, de um nível maior, geralmente na física a gente chama de nível 1, 2, 3, 4 e assim vai indo. Então quando ele faz uma transição de um estado de maior excitação, por exemplo, nível 3 para o nível 2, esse elétron ele vai fazer a emissão de uma onda eletromagnética, no caso de um fóton. E esse fóton basicamente é um pacote de energia, uma partícula de energia, que no caso pode ser como luz, né? Pode ser um pacote de energia dentro aí da frequência do visível. Então, quando a questão nos diz que essa placa, depois de ter recebido a luz, né,
ela apresenta uma substância que fosforece na cor amarela esverdeada, o que a gente tem que entender? Que a gente vai ter fótons amarelos e verde sendo emitidos nesses saltos quânticos. E é após a exposição à luz, porque primeiro esses elétrons eles vão absorver essa energia e eles vão fazer saltos quânticos de níveis mais baixos para níveis mais altos, e depois eles vão voltar para os seus níveis mais estáveis, né, fazendo a emissão dessa energia que eles absorveram na forma de fótons dentro ali da frequência do amarelo esverdeado. Isso está dentro ali dos postulados de Bohr, que, como eu disse, pode ser estudado pelo aluno tanto na física quanto na química, só que na física isso a gente entraria como física moderna. Então tem a ver com isso, com os saltos quânticos associados aos postulados do átomo de Bohr. Só para a gente entender as outras alternativas, né? Por exemplo, colisões interatômicas. Colisões interatômicas a gente pode pensar, por exemplo, numa colisão de um acelerador de partículas, é uma coisa muito mais complexa, né? E aqui simplesmente a gente está falando de uma plaquinha que vai brilhar no escuro, recebendo luz. Então não é algo tão complexo para a gente falar de uma colisão entre átomos, né, interatômicas. Não faz muito sentido, seria uma coisa nada a ver com este contexto. Agora a B, coloração dos átomos. Átomos não têm cor, né? Justamente como eu acabei de explicar para vocês, a cor ela é o fóton de radiação eletromagnética, né? Ela está associada então a uma emissão de energia. O átomo por si só ele pode emitir fótons com essas transições dos elétrons, mas o átomo em si ele não tem uma cor, não é uma característica que a gente daria para um átomo, então essa alternativa também não entraria. Alternativa D, reações nucleares. Vamos lembrar que reações nucleares a gente tem duas, né? A fissão e a fusão. Onde a fissão, tu vai ter a quebra de núcleos pesados em núcleos leves e liberar uma grande quantidade de energia, e a fusão é a junção de núcleos leves transformando-se num núcleo mais pesado, que também tem a liberação de grande quantidade de energia. É uma coisa extremamente energética. Então, também não entra neste contexto, né? Como eu disse, a gente só está falando de uma plaquinha que vai brilhar no escuro, e essa alternativa sai fora. A alternativa E talvez possa confundir, diz ali reflexão da luz, né? O aluno pensa ali, a luz bate na plaquinha e reflete, mas olha só, ele fala após a exposição, então ela primeiro precisa ser exposta para que os elétrons, né, fiquem mais excitados, fiquem num nível de excitação maior, e aí depois ela vai brilhar. Então não é uma reflexão de luz, porque a reflexão de luz seria durante, né? Durante a exposição e não após a exposição. E aí a gente tira também essa alternativa, beleza? Então a resposta certa para essa questão, alternativa C. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções. Era isso. Bons estudos para vocês e tchau, tchau.